E a entrevista que você precisa ouvir no Tudo de Melhor de hoje está muito legal, porque o tema é muito interessante. Vamos falar sobre voluntariado e vamos receber uma personalidade de Ribeirão Preto, jornalista, escritora, está com podcast, daqui a pouco vamos falar também sobre a sua participação, mas uma pessoa que se agrega a um grupo maravilhoso, o Centro do Voluntariado de Ribeirão Preto. Aliás, o meu grande abraço à dona Mariana Jabali, a idealizadora, a Silvia que está na presidência, vamos falar mais sobre elas, mas eu quero começar cumprimentando o Pete. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de falar sobre voluntariado, principalmente nos dias de hoje. Pete Menberg, me fale um pouquinho sobre essa história tão bonita do Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto. No ano passado completou 25 anos quando você estava na presidência. Isso. Como nasceu esse projeto? Quais são as atividades que ele se dedica? O Centro de Voluntariado nasceu junto com a ação feita pela mulher do Fernando Henrique Cardoso. Esqueci o nome dela. Dona Ruth Cardoso. Dona Ruth Cardoso. Ela que deu o pontapé inicial para o voluntariado, porque antigamente o voluntariado era muito direcionado a igrejas, né? Não direcionado a igrejas, mas partiu a partir de ações dentro da Igreja Católica. Eles começaram fazendo ações a favor de pessoas de rua, depois produzindo enxovais para bebês. Então, nunca teve assim uma instituição, uma organização realmente como centro de voluntariado. E foi a dona Ruth Cardoso que deu o pontapé inicial. Nessa época, estava o Jabali na Prefeitura de Ribeirão e a Mariana, primeira-dama. Era presidente do Fundo de Solidariedade. E ela já tem um passado como voluntária, porque ela sempre atuou como voluntária em diversas causas. E ela trouxe para Ribeirão Preto o Centro de Voluntariado, que nessa época eram vários centros em várias cidades do estado de São Paulo, do Brasil. Hoje em dia, o Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto é independente, porque não existe mais esse grupo. Todos começaram a ser autônomos e trabalhar de sua forma individual. Então, o Centro de Voluntariado nasceu com a iniciativa da dona Ruth Cardoso e Mariana Jabali aqui em Ribeirão Preto. E manter uma entidade com essa longevidade, 25, já agora 26 anos, não é fácil. Como que funciona a captação de voluntários? Como esse despertar, identificar essas pessoas que têm essa liderança, essa disponibilidade? Bom, são 25, quase 20, agora fazendo 26 anos, né? Então o Centro de Voluntariado passou por muitas fases. Eles começaram fazendo congressos, começaram motivando outras pessoas a trabalhar como voluntários. Resumindo, eles encontraram... Mais para frente, você quer? Ok. Eles encontraram um caminho que é o que está durando até hoje, é o que funciona. O que é isso? São programas específicos que a gente desenvolve. Então, nós temos o Conta Mais, Histórias nos Hospitais para Crianças e Adolescentes, o Histórias e Oficinas, que conta histórias para crianças e adolescentes e faz oficinas criativas com material reciclado nos núcleos de convivência da prefeitura, onde tem o contraturno. E temos os ouvidores de história. Os ouvidores são aqueles que trabalham nos lares, nas ILPIs, hoje chamadas, né, instituições de longa permanência, onde eles vão para ouvir as histórias, fazer companhia para o idoso. Porque o que o idoso quer? Contar a sua vida, né? Aliás, o que ele tem, né? Ele tem a sua memória. Eu sou ouvidora de história, eu entrei para o Centro de Voluntariado exatamente porque eu já sou muito boa contadora de histórias. Eu falei, eu preciso aprender a ouvir. Então, eu vou ser uma ouvidora de histórias. Para você trabalhar com isso, você tem que fazer uma capacitação. Legal, então, eu queria saber sobre isso. Exato. E é longa essa capacitação? Não, são 2 sábados. A capacitação para você se tornar um voluntário conosco e trabalhar em algum dos nossos programas acontece 2 vezes por ano, em março e agosto. A gente acabou de formar agora 78 voluntários. Hoje nós estamos com 154 voluntários nos 3 programas. Então, como que é isso? No sábado, são 2 sábados. Primeiro você vai entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 36351739. Ali você vai receber as informações, vai conhecer os programas e vai preencher um formulário de interesse. Isso a gente já tem hoje, muita gente já se inscrevendo.
Quando chega março, que a gente tem a data da capacitação, que é um sábado o dia inteiro e no outro sábado meio período. Aí você vai ser convocado para vir se juntar a nós participando dessa capacitação. Por que isso? Primeiro porque a pessoa tem que saber, porque sabe, André, a pessoa, como eu que cuido dessa contato com as pessoas que se interessam, eu percebo uma coisa. Às vezes a pessoa acorda triste, não tem sentido na vida. Eu não sei o que eu faço. Eu vou ser voluntário. Eu quero ser voluntário. Aí vai para a internet, procura, encontra gente. Só que ela quer uma coisa imediata. Ela quer uma coisa para sanar o mal dela naquele momento. Então ela vai lá, ela se inscreve. Quando chega na hora dela realmente fazer a inscrição e a capacitação, ela some. É normal do ser humano, não é uma crítica. É o normal, acontece. Então, vamos falar. Quando chega assim, em fevereiro, eu tenho 250 pessoas interessadas. Quando chega para fazer a inscrição, participar da capacitação, cai para 50. Porque aí também tem aquela história do momento e do compromisso. Porque Exato. Se eu quero ajudar, de repente existem coisas pontuais. Temos que ajudar hoje o mutirão para pintar a comunidade. Olha, hoje vamos distribuir cesta básica para uma ação para algumas famílias pontuais. Esse aqui você faz hoje e tudo bem. Agora vocês propõem uma coisa mais perene, uma coisa mais constante. Com comprometimento e dedicação. Esse é meu lema. Essas casas de longa permanência serão tendência. Vão aumentar cada vez mais, estamos vivendo mais, vai aumentar cada vez mais, a demanda será maior e também a expectativa gerada, porque idoso veio esse mês, ele sabe que no dia tal horário, a equipe vem de novo, né? Como? O nosso programa, ele não exige, porque o trabalho voluntário você não pode exigir nada de ninguém, nem contrapartida, mas seria 1 hora por semana de dedicação. Tanto para contar histórias nos hospitais, ou atender nos núcleos de convivência, quanto para visita nas instituições, nos lares, né? Então, você tem que dedicar 1 hora por semana. Mas eu não posso 1 hora por semana, porque eu trabalho muito. Tudo bem. Você pode 1 hora a cada 15 dias? 1 hora a cada 15 dias eu posso. Então, você vai ficar na fila de espera. Sabe por quê? Porque nós temos... Você acredita que nós temos mais voluntários que vagas? Mas isso é uma coisa que deve ser dita, Pete, porque nós temos uma imagem assim, o ser humano está mais egoísta, mais individualista. Até tem, sim, estatísticas, mas também tem muita gente querendo ajudar, né? Tem muita gente querendo se colocar a serviço. Então, agora você falou agora há pouco que a demanda vai ser cada vez maior, né? Nós vamos ter mais instituições atendendo idosos. Deus te ouça. Porque, infelizmente, nós temos 150 idosos em fila de espera aqui em Ribeirão Preto, sem contar aqueles que não estão na fila, hein? Para estarem dentro de um lar, de uma instituição. E não tem lugar. Nós não temos quantidade suficiente para atender a demanda de hoje. Agora, imagine daqui a alguns anos. Nem falo tantos anos, porque você sabe que é amanhã a coisa, né? A coisa é urgente. Então, quando eu te falo que eu tenho mais voluntário do que vaga, não é que eu tenho excesso de voluntários. Eu tenho falta de locais para atender. Entendo. Entendeu? Aí vem a necessidade do poder público possibilitar mais e das iniciativas, porque existem algumas iniciativas de instituições filantrópicas, algumas outras até remuneradas, que criam essa demanda. Mas, Pete, me fala sobre a escuta. Você que durante muito tempo viveu de falar, de escrever, de comunicar, como que é esse ato de escutar? Olha, uma coisa que você tem que se educar. Como jornalista, você também tem que saber ouvir. Porque se você vai fazer uma entrevista e não ouvir o outro, a sua entrevista não rola, né? Você sabe disso. Primeiro a gente ouve, para depois perguntar. Mas é um outro tipo de escuta. Porque é uma escuta que você... Vamos falar, o idoso, ele tem aquela história. Eu estou há 10 anos no Lar Santa Rita de Cássia. Então, tem idosos que estão lá comigo há 10 anos. Outros que entraram agora há pouco. Mas quando você vai conversar com eles... A história que ele conta para você é a mesma toda semana? Quer dizer, 80%, porque são as memórias dele. Então, como é essa escuta? É você não interferir no que ele está falando, porque, às vezes, isso é o que a gente põe na nossa capacitação, nas palestras, né? A gente tem vários
voluntários profissionais que dão essas palestras para orientar, mas sendo que no dia a dia que você pega, mas enfim. Então, às vezes, ele fala assim, porque hoje eu lembro da minha casa, eu tinha um cachorro, aí você já fala assim, eu também tenho um cachorro, sabe? Meu cachorro, mas meu cachorro morreu, eu sinto tanta saudade, eu também tive um cachorro que morreu. Não, vamos ouvi-lo, deixa ele falar. Agora, quando você percebe que ele está indo para uma memória muito triste, procurar, a partir da história dele, que ele traga, que ele desperte lembranças boas, entendeu? É a sessão de terapia? Não. O que o idoso quer? Ele não quer sessão de terapia, ele não quer conselho, ele não quer que você tenha pena dele, ele não quer que, quando ele fala que está com dor na perna, você fala, eu também hoje acordei com dor no braço. Não, ele quer ser ouvido, porque tudo que ele tem são memórias. Ele vive das memórias, ele vive do passado, ele vive das histórias dele. E ele precisa colocar isso para fora. Porque quando ele coloca isso para fora, alivia e alimenta a alma. É isso. E para você, essa jornalista que sempre buscando informações, buscando novidade para compartilhá-las, o que impactou na sua vida esse projeto específico da escuta do idoso? Que experiências você acumula? Se tem alguma história relevante, preservando, é claro, que você compartilhe conosco agora. Olha, eu vou te falar, são tantas histórias, é muito difícil. Eu vou te falar, a gente recebe muito mais do que doa. Você acha que você está, eu estou fazendo bem para o outro, sim, está, mas só que você também recebe muito. O que você recebe? Satisfação, alegria de você estar podendo trazer um pouco de atenção a quem não tem atenção. E o que eu aprendi? A ouvir mais, a poder ter paciência para ouvir, muita paciência. Aprendi a ter comprometimento, porque eu sei que o idoso está me esperando. Hoje, quando eu chego no lar, às vezes eu tenho que entrar pela porta dos fundos, porque se tem uma idosa que me vê e eu vou conversar com outra, fechou o tempo. Já gerou ciúme. Não, dá ciúme, entendeu? Então, eu acho que assim, uma história relevante. Quando o Centro de Voluntariado completou os 25 anos, eu tive a ideia de fazer o seguinte, pedir para os ouvidores escreverem a história de um idoso, que é a história que ele conta, que ele costuma contar. Aí eles escreveram, a gente fez o texto, eu peguei essas histórias e levei para os voluntários do Histórias Oficinas com Crianças. Eles leram essa história para as crianças e as crianças desenharam a história do idoso. Isso resultou num livro que chama Conta que eu Desenho e que foi lançado agora, o ano passado, na comemoração dos 25 anos. Então, é isso que eu posso te falar. Isso foi uma coisa que me impactou muito, porque a gente conseguiu interagir, fazer interação entre o voluntário que escuta e aquele que conta. Não, e você conectou as gerações dos atendidos, né, do idoso e da criança, e dos voluntários engajados. Então foram 4 momentos aí, né? 4 nós aí que foram dados. Que coisa linda, que maravilha. Capaz de eu fazer o número 2, o volume 2 esse ano. Ele foi comercializado ano passado e a renda foi destinada aos projetos, né? Isso, exatamente. Então já fica aí a possibilidade do próximo. Sim, conte. Nós temos uma parceria que fizemos recente, porque eu tenho muita solicitação de adolescentes. E eu acho tão bacana o adolescente querer ser voluntário. Só que eu não tenho onde encaixar. Porque como que eu vou pôr um voluntário de 15, 13 anos, sozinho, dentro de um hospital para contar a história? Não pode. Para ele, junto com outro voluntário, ele vai ficar só ouvindo, porque o outro voluntário está agindo, interagindo. E para eu levar ele para atender o idoso adora criança, adora adolescente. Mas tem um outro problema. Como que eu vou me responsabilizar, o centro de voluntariado, pela ação desse adolescente, criança com o idoso? Então, a Silvia deu uma ideia, a Silvia Balbino, que hoje é a nossa presidente, já fazia parte da diretoria, ela fundou o Pets da Alegria. Você já ouviu falar? Não conheço. É muito legal, muito legal. Ela falou, por que a gente não junta com o Pets da Alegria? O que é o Pets da Alegria? Ele leva os cães para visita aos idosos nas instituições. Então, são tutores, são pessoas que têm cachorros que passam por um treinamento, né? Tem que ter um perfil especial. Elas acompanham
o proprietário do cachorro, que chama tutor hoje, não é mais dono de cachorro, tá? Mudou a nomenclatura, Então, mais uma nomenclatura mudando. Temos atenção, que nos atenção, adaptar você que ainda não tantas sabe. mudanças. Né? Atenção, os tutores, acompanhados do voluntário, fazem a visita com os cães nas instituições. E você precisa ver a alegria dos idosos, que interagem com os cães. E aí o que aconteceu? Eu peguei os adolescentes interessados e juntei com o Pets da Alegria. E agora nós já tivemos uma capacitação e nós estamos até janeiro sem vaga, porque eu tenho 5 voluntários adolescentes atuando e nós não temos instituições e tutores. Do outro lado, olha só, olha aí. Então, gostaria de divulgar aí, se alguém tem algum adolescente interessado. A gente tem muito prazer e é uma alegria enorme poder trazer os adolescentes para esse trabalho. Eu acho que eles estão se encaixando muito bem. É a nossa primeira experiência, mas está, assim, um sucesso. Quero abordar mais ainda a pessoa que tem interesse em ajudar. Você falou muito bem hoje. Aliás, eu tenho um artigo hoje no Jornal Tribuna falando sobre voluntariado e sugerindo. Hoje as mídias sociais nos possibilitam conhecer cada entidade, cada trabalho. Mas você, com a sua expertise, todo mundo pode ser voluntário, Pete? Todo mundo que tiver vontade e que quiser se comprometer e ter dedicação. Tem o pontual, que nem você falou, né? O voluntário pontual. Então, por exemplo, a gente tenta fazer uma ponte entre esse voluntário pontual, vamos chamar assim, e outras entidades que precisam. Por exemplo, o Lar dos Cegos. Eles quase sempre me procuram para ter um voluntário para acompanhar não é mais cego, né, deficiente visual, desculpa aí, galera da nomenclatura atual. Mas tem uma discussão que no caso do cego, me parece que pode falar cego. Pode? Me parece que sim. Mas não errei é um eterno aprendizado, né, Pete? É um eterno aprendizado. Mas, enfim, para acompanhar um deficiente visual, numa visita a um hospital, numa sessão de fisioterapia. E aí eu faço a ponte, o Centro de Voluntariado faz a ponte. Eu chamo nos grupos, tem algum voluntário? Mas também tem gente que me procura que não quer fazer capacitação, não tem tempo de se dedicar 1 hora por semana, quer ajudar. Aí eu também vejo quem está precisando. Olha, o Lar dos Cegos, eu vou te passar o contato, você fica lá na fila, porque a gente não pode se responsabilizar, o Centro de Voluntariado, por ações de pessoas que não estão capacitadas conosco, que a gente não tem ele cadastrado. É uma responsabilidade muito grande. Então, eu passo direto. Por exemplo, toda quinta-feira no Lar Santa Rita tem um bazar. Eu quero ajudar alguma coisa em algum momento. Você pode ficar um dia lá no bazar para ajudar. Entendeu? E assim vai. Então existe uma rede informal, vocês estão informalmente trabalhando em rede. Sim, já. Mas eu gostaria que essa rede fosse maior. Eu já ofereci, já estive em várias reuniões de instituições, de vários tipos, sempre com o objetivo de me apresentar ao Centro de Voluntariado e oferecer a instituição que tiver interesse, que precisar de voluntários pontuais, entre em contato conosco. A gente tem um formulário onde o Centro de Voluntariado é isento da relação entre eles. Você acredita que são pouquíssimas que me procuram? Mas eu que vou atrás do que a instituição. Parece que não precisa, porque também você não pode querer que uma pessoa seja voluntária, chega lá na sua instituição, não sabe o que fazer, aí fala assim, faz assim, lava aquela louça para mim. Seguinte, arruma aquelas cadeiras. Não é isso. A instituição precisa estar preparada para recepcionar. E saber o que precisa. Saber o que precisa e o voluntário saber quais são as suas capacidades. Exato. Você fala de preparação, Pete, e eu recordo de algumas atividades que eu já participei e que eu creio que você está certa. Eu já estive nos antigos asilos e chega lá, grupo de jovem na igreja, vamos lá, vamos ouvir, vamos... Mas muitas vezes isso impacta na vida do voluntário, que às vezes não está preparado para visualizar uma realidade de abandono, de pessoas que os filhos nunca visitam. Quem vai em hospital precisa ter o mínimo de preparo, porque pode ser impactado. E acredito que o voluntário deva se envolver, mas também é complicado levar aquelas dores para casa. Então, talvez, sim, eu vejo importante preparar para onde eu irei e como farei, né? Exato. Nessa capacitação que a gente faz, o primeiro sábado
9 da manhã às 4 da tarde, são palestras. Na primeira parte da manhã é palestra sobre o voluntariado, o que é, as obrigações, as regras, a história do voluntariado. Na segunda parte, divide para cada programa. Quem é ouvidor de história vai ter tal palestra, quem é conta mais e histórias vai ter outra, porque é exatamente isso. Você tem que saber como se comporta no hospital. Você não pode chegar no hospital e sentar na cama. Você não pode querer dar palpite, por exemplo, no tratamento ali. Ou na vida da pessoa. Nos lares, a pessoa chega lá, vê o idoso, ai, coitadinho, vou levar chocolate. Quem falou que ele pode comer chocolate? Entendeu? Então, a gente faz um preparo. Não é um preparo aprofundado. Eu sei que ele é superficial. Mas, depois disso, o voluntário vai até... Hoje, por exemplo, quando eu sair daqui, eu vou no Lar do Tio João para levar 5 novos voluntários que se formaram agora na capacitação para conhecerem a instituição. Eles vão comigo. Nós temos coordenadores, mas como a gente está com muita gente, eu estou ajudando. Depois, ele vai a próxima vez, no dia, horário, local que ele escolheu, e que eu tenho vaga, então ele já escolheu. Eu vou no Tio João toda terça, às 3 da tarde. Ele vai junto com o voluntário antigo, assim em todos os programas. Depois é que ele vai sozinho, para ele ter segurança, para ele ter conhecimento, sendo que é só o dia a dia que vai dar a experiência. Mas nós temos os coordenadores de cada programa. Então, o coordenador está sempre em contato, também a instituição está em contato com o coordenador, caso haja algum problema. Tem gente que chega lá, por exemplo, em alguma instituição de idoso, e fala assim, ai, coitado desse idoso, não tem nada para fazer. Já sei, eu vou levar para ele jogar dominó. Nós não somos terapeuta ocupacional. Nós somos ouvidores. É diferente. Então, não é sempre que a pessoa entende. Eu vejo, principalmente esses novos que estão entrando, eu já chego com uma gás. Eu estou com disponibilidade. Eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou fazer eles dançarem, eu vou fazer cantar. Menos. É o seguinte, você pode achar que não, mas você não sabe a importância que é você sentar ao lado de uma pessoa e ouvi-la. Isso não tem preço, e isso não é fácil. Eu posso transformar o mundo, impactar realidades, mas de modo ordenado, para que isso seja mais produtivo até, né? Exato. Mais efetivo. Uhum. Então, isso que nós estamos falando hoje é o resultado de 20 e tantos anos do Centro de Voluntariado. Vamos falar, eu estou há 10 anos, então foram 15 anos de aprendizado, de várias tentativas para formar esses programas e realmente a gente pensar... É isso que nós vamos fazer. Nosso foco é esse. Nós não podemos nos dispersar. Mas vamos fazer congresso de não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Já foi. Vamos nos dedicar ao que nós estamos fazendo, porque a gente está com foco, a gente está com um objetivo e está vendo que está dando resultado. Mesma coisa nos hospitais. Os voluntários também ouvidores vão aos hospitais, porque tem idoso que mora no hospital, né? Exatamente. E tem outros que né? Tem ficam gente que dia, já está no cuidado dois... paliativo, vai ficar muito tempo hospitalizado. São poucos. Mas o caso do contador de história, ele chega lá, a criança está lá, amanhã ela não está mais. Então, o trabalho dele tem impacto super, não só para a criança que está no hospital, mas para o cuidador, para a mãe, para a tia, para a avó que está ali do lado, que também sente necessidade. Quando chega um contador de história, lá é uma alegria dentro do quarto. A mãe, às vezes, fica mais satisfeita e agradecida do que a própria criança, porque ela também está numa situação que precisa de alegria, que precisa de uma história, que precisa, né? Ela já às vezes nem tem mais o que falar, né? Mais o que consolar ou o que repetir. Só cortando não, acrescentando. Tem uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que ainda a gente não conseguiu formatar, que chama-se cuidar de quem cuida. Porque os cuidadores, que são muitos e cada vez vão ser mais, estão se profissionalizando, né? Os cuidadores profissionais. Ninguém fala deles, ninguém cuida deles. Só que para eu montar esse programa, eu tenho que ter profissionais. Eu não posso. Nós temos que ter psicólogo, tem que ter um time de profissionais para poder dar atenção a quem cuida. Quem cuida? Então, cuidar de quem cuida. Lembra disso, que uma hora eu vou vir aqui para te falar. Lancei conseguimos. Cuida.
Pete, ao longo de 25 anos, o centro tem sede, tem estrutura, Sim. tem um local para esses treinamentos. Como que o centro se mantém? Há 25 anos, a Associação Comercial de Ribeirão Preto nos fornece uma sala. Desde 25 anos atrás, nós temos uma sala dentro da ACI. Nós estávamos na Caramuru, né, ultimamente, que eles tinham lá a Na Distrital, que estava ali perto da Fiuza. Isso. Ali. Agora eles fecharam lá e nós estamos no centro. Então, isso é uma coisa que nos ajuda muito, que nós não temos preocupação com arrecadação de dinheiro para pagar aluguel. Todos que trabalham conosco, na nossa diretoria, somos todos voluntários. Quem não é voluntário e que é contratado são os coordenadores. Então, nós temos 2 coordenadores e uma secretária. Ah, mas como é que vocês fazem para pagar? Nós temos, a cada 2 anos, a gente faz um jantar que chama Jantar dos Chefes. O próximo vai ser agora em outubro, inclusive. Esse jantar reúne, ele é comandado pelo Renato Aguiar, junto com a Mariana Jabali, e eles reúnem 6 chefes famosos aqui de Ribeirão que doam o jantar, e a gente cobra um ingresso caro, R$ 420, por exemplo, vai ser agora, para 300 pessoas. E desse dinheiro, a gente vive 2 anos. Você fala, como assim? Porque nós não temos despesa. A nossa despesa são esses 3 coordenadores. É alugar um auditório para fazer a capacitação, é comprar os uniformes que o voluntário usa, é fazer uma confraternização no final do ano. E eu adoro saber que eu não preciso mexer com dinheiro, porque eu acho que fica tão mais gostoso, Sim. Tão mais leve, tão mais lindo, né? Então, sei lá, é uma outra coisa que me satisfaz muito trabalhar nesse centro de voluntariado, porque não temos que recolher alimentos. Puxa, será que eu estou sendo egoísta? Agora estou me perguntando. Eu não tenho que ir atrás de fraldas. Eu só dou. O que eu dou? Eu dou o meu tempo, eu dou minha alma, eu dou o meu coração. É muito bom. Eu acho que eu não preciso ir atrás de fraldas. Que legal. Mas, Pete, hoje no mundo, nas organizações, a visão do valor do tempo tem sido muito presente. E, por vezes, nós não tínhamos essa percepção. Você, assim, eu vou dar dinheiro, vou dar fralda, vou dar comida, que é fundamental e quem faz continue fazendo, mas também colocar o seu tempo, o seu talento, a sua disponibilidade também hoje começa a ser calculado. Verdade. Embora seja algo imensurável, teoricamente, mas sim, você, como jornalista, 1 hora do seu trabalho custa X. E você está dispondo disso em favor do próximo, em favor de um mundo, de uma construção. Isso é muito legal. Tem razão. É isso mesmo, André. Esse ponto de vista me acalmou. Agora vamos conversar com quem está em casa ali. Ah, que legal. Quem é essa Pete? Gostei dela, que bom. Você pode ser voluntário. Vamos conversar com essa pessoa que está em casa agora. Pete, o que você falaria para ela? Que nunca se sentiu tocado ou que agora está assim, tipo, puxa vida, está me despertando. É um tema que eu vou ficar aqui meditando nesse final de semana. O que eu posso falar para você que está em casa, que está falando, puxa, eu acho que eu quero ser voluntário, puxa, mas eu sempre quis ser voluntário. Nossa, eu estou numa idade que eu posso dedicar meu tempo para alguém. Então é o seguinte, atenção, hein? Entre em contato conosco, faz a sua ficha, seu formulário de intenção no Zap 36351739. E aí você vai escolher um programa. Bom, pelo Zap você já vai ter todas as informações, tá? Eu já vou te passar os programas, como a gente trabalha. E aí você, assim que a gente tiver a data, em março, você vai ser convocado para fazer parte do time de voluntários do Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto. Então, se você não anotou, anota agora. 36351739 é o contato que você tem conosco, na verdade comigo mesmo, sou eu comigo mesmo, e a gente vai conversando. Eu já anotei aqui, ó, 36351739, legal? Tá fora de Ribeirão, é 16, talvez dê para você fazer alguma coisa aqui, vamos lá. Mas a Pete, gostou da Pete? Ah, não conhecia? Não vou falar das antigas, mas é jornalista com uma boa caminhada. E as pessoas te acham aonde? Além do Centro do Voluntariado, tem Pete nas redes? Sim,
Eu tenho, junto com o Renato Andrade, artista visual, nós temos um podcast que chama Paradicas. São dicas de livros, filmes, séries e podcasts também. E a gente conta também com a dica da audiência, viu? Tem sempre gente mandando dica para nós. Você pode acessar na plataforma no YouTube e você também pode no Spotify. Então vai lá, Paradicas. Quer saber o que você vai assistir, o que você vai ler? Olha, nós não somos críticos de cinema, não, tá? É um bate-papo informal. O legal do Paradicas é isso. É a conversa minha com o Renato, sabe? É dali que sai, assim, um bate-papo interessante. Sem críticos de cinema, críticos de leitura. É assim, como se eu conversasse com você e falasse: o que você assistiu? Nossa, assisti isso. Nossa, mas eu não gostei. E o que você achou daquilo, entendeu? Que legal, dois amigos conversando. Dois amigos conversando, bem interessantes. É o que segura mesmo a nossa audiência, o nosso diferencial. Quando a gente começou, quase ninguém fazia dicas de filmes. Hoje é uma enxurrada, né? Em todas as plataformas. Então, qual que é o nosso diferencial? É o conteúdo da nossa conversa, porque dali sai um monte de coisa. Então é gostoso, você que gosta de Spotify, você está cozinhando, está no carro, bora de Spotify. Gosta de ver a gente? Vai no YouTube. Que maravilha, Pitty, que alegria recebê-la. Microfones da Nova Ribeirão estão abertos para divulgar todas as atividades de vocês. Qualquer novidade, obrigada, pode mandar para cá. E agora é o seu momento, pode falar. Estamos abertos para você comunicar, mandar sua mensagem, algo que eu não te perguntei e que seria relevante falar. Eu Fique acho à vontade. que a gente falou bem, você entendeu bem qual que é a nossa proposta. Eu espero que o ouvinte também tenha se tocado aí, sentido, né? Esse despertar do voluntário. O voluntário de qualquer maneira, aquele voluntário que ajuda nas marmitas, o voluntário que tem interesse de acompanhar um vizinho, porque até para você acompanhar um vizinho que você sabe que está sozinho, que precisa ir no dentista, também é uma forma de voluntariado. E o que é mais importante, a transformação, o cidadão transformando a sociedade, porque a sua ação é transformadora, não só do seu redor, mas de você mesmo. Então, a gente sempre está procurando que o governo faça, que a prefeitura não fez, que não sei o quê. Vamos fazer? E vamos fazer assim, de coração. Que tal doar 1 hora por semana para você contar histórias para crianças e adolescentes nos hospitais, ou você ouvir histórias dos idosos nas instituições de longa permanência. E se você é adolescente, vem para o nosso time com o Pets da Alegria. São os cães e seus tutores acompanhados de você para visitar os idosos. Vocês não imaginam o que um cachorro traz de alegria dentro de uma instituição. Acho que em qualquer lugar, né? Que alegria! Aqui no Tudo de Melhor recebemos a Pitty Memberg, que é diretora do Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto, e juntos celebramos o Dia do Voluntário, o Dia Nacional, que foi agora dia 28 de agosto. Depois, lá no dia 5 de dezembro, tem o Dia Mundial. Mas você quer ser voluntário? Todo dia é dia, toda hora é hora. Pitty, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, transmita o meu abraço para a Silvia, para a dona Mariana, que alegria recebê-la aqui no Tudo de Melhor. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. E vamos colocar música na conversa, chegando Vitor Ramil, Sujeito Indireto no Tudo de Melhor.